Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. E hoje, nós vamos começar a partir de hoje a falar sobre algumas aplicações da derivada. E uma das aplicações dela são as taxas relacionadas. O que são as taxas relacionadas? Bom, suponhamos que duas funções, duas variáveis x e y, sejam função de uma outra variável t. Ou seja, o x ele é um x de t e o y é um y de t. Podemos interpretar o dx dt e dy dt, as derivadas de x em relação a t, como as taxas de variação de x e y em relação à variável t. E em certas aplicações, esses valores de x e y podem estar relacionados por meio de uma equação, como esta daqui: x ao quadrado menos y ao cubo menos 2x mais 7y ao quadrado menos 2 igual a zero. E agora a gente vai diferenciar implicitamente, como a gente já aprendeu, essa equação aqui em relação à nossa variável t. Vamos lá para ver o que acontece. Bom, nós temos que 2x ao quadrado, vamos aplicar a diferencial, Isso é a mesma coisa aqui, d de x ao quadrado dt menos d de y ao cubo em relação a t menos d de 2x dt mais d de 7y ao quadrado dt menos d de 2 dt igual a zero, Que a derivada de zero é zero. Então, nós podemos fazer o quê? Vamos escrever a derivada. Derivada de x ao quadrado em relação a t. Lembrando que eu estou diferenciando implicitamente. Isto é 2x vezes dx dt. Lembra da notação de Leibniz? Mesma coisa aqui. Menos 3y ao quadrado dy dt. Eu estou diferenciando em relação a t, então tem que acrescentar o dy dt. Menos 2, a derivada de 2x, 2 e dx dt. De 7y ao quadrado mais 14y vezes dy dt. E a derivada de 2 é 0. Menos 0 igual a 0. Certo? Então, aqui nós temos que esses dx dt aqui, tá vendo? Por meio desta equação, nós podemos dizer que as derivadas de dx dt são as taxas relacionadas, porque elas estão relacionadas por meio de uma equação. E esta equação pode ser usada também para achar uma das taxas quando se conhece a outra. Por exemplo, eu posso achar o dx dt, essa taxa de variação em relação, por exemplo, ao tempo, geralmente em relação ao tempo, se eu souber o dy dt. Entendeu? Agora a gente vai ver alguns exemplos de como isso é aplicado na prática. Então, vamos ao exemplo 1. O exemplo 1 diz: duas variáveis x e y são funções de uma outra variável t. Isto é, o x ele é um x de t e o y ele é um y de t. Certo? São funções de outra variável t, que estão relacionadas por meio desta equação aqui. X ao cubo menos 2y ao quadrado mais 5x igual a 16. Aí ele diz: se dx dt igual a 4, quando x igual a 2 e y igual a 1, qual que é a variação de y em relação a t? Qual a taxa de variação de y em relação a t? Bom, primeira coisa, para a gente descobrir a taxa, a gente tem que derivar implicitamente essa equação aqui em relação a t. Diferenciando implicitamente em relação a t, vamos ter que derivada de 3x de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tem que multiplicar por dx dt, porque eu estou diferenciando em relação a t. 2y ao quadrado é menos 4y, dy dt. Mais derivada de 5x é 5, dy dt. dx dt, na verdade. Desculpa. dx dt. dx dt. Igual a derivada de 16 é 0. Bom,
Juntando aqui, eu quero dy dt. Eu posso até simples jogar logo os valores aqui que eu tenho. Eu sei que dx dt é 4, quando x igual a 2 e y igual a 1. Então vai ficar 3 vezes x é 2, 2 ao quadrado, vezes dx dt, que é 4. Menos 4 vezes 1, que é o y, vezes dy dt, que a gente quer, mais 5 vezes dx dt é 4, igual a 0. Bom, 4 vezes 4, 16 vezes 3, 48, menos 4 dy dt, mais 20, 5 vezes 4, 20, igual a 0. Bom, a gente pode jogar isso aqui para o lado de lá, né? Vai sobrar 48 mais 20, 68. Portanto, nós vamos ter o seguinte, que 68 é igual a 4 dy dt, certo? Ou seja, dy dt é igual a 68 sobre 4, que é 17. Logo, a taxa de variação de y em relação a t é igual a 17. E é o que a gente tinha falado antes. Aqui, ó. Tal equação pode ser usada para achar uma das taxas quando se conhece a outra. Ou seja, a gente conhece uma das taxas, que é 4, por meio de uma equação, que elas estão relacionadas, e a gente encontrou a outra taxa, conhecendo uma delas. Certo? Vamos usar mais um exemplo agora. Então, galera, no exemplo 2 diz o seguinte, essa aqui é uma aplicação bem clássica das taxas relacionadas. Vamos lá. Uma escada de 6 metros de comprimento, 6 metros de comprimento, está apoiada numa parede vertical. A parede é vertical. Se a base da escada começa a deslizar horizontalmente, afastando-se da parede a uma razão de 0,6 metros por segundo. Com que velocidade o topo da escada percorre a parede quando está a 4 metros do solo? Ele quer saber com que velocidade. Quer saber qual é a velocidade que a escada começa a descer, a escorregar, quando ela está a 4 metros do chão, do solo, no caso. Então, faça um esqueminha, que é bem legal de resolver também. Então, nós temos aqui. Deixa eu fazer um. Nós temos aqui a parede que é vertical. Nós temos aqui, começa a deslizar horizontalmente. Então, nós temos isso aqui, horizontal. E aqui a parede. Certo? E a gente sabe que a escada está aqui, está apoiada na parede. Aqui. A escadinha está ali e ela tem 6 metros de comprimento. Então, esse comprimento dela aqui, da escada, é de 6 metros. Certo? Ela diz que começa a escorregar, Se a base começa a deslizar horizontalmente, então nós temos a base da escada. Essa base aqui, ela começa a deslizar. E ela está com a distância da parede que a gente não sabe, então é uma distância x. Está inicialmente a uma altura, vamos chamar aqui de y. Certo? Y, x. Aí ele quer saber qual é a taxa, Então ele diz ainda aqui, afastando-se da parede, então ele está se afastando da parede, Quando a base começa a deslizar, isso ele começa a se afastar. Afastar da parede aqui, começa a afastar da parede a uma taxa de 0,6 metros por segundo. Isto é, a taxa de variação de x, que é a base da escada, em relação ao tempo, é igual a 0,6 metros por segundo. Certo? E ele quer saber qual é a taxa de variação do topo aqui, que a escada percorre o topo, ou seja, ele quer saber dy dt é igual a quanto? Quando ela está a uma altura de 4 metros do solo, isto é, quando y é igual a 4 metros. Ele quer saber o dy dt quando y é igual a 4 metros. Ele deu o dx dt. A gente tem que encontrar isso daqui da escada. Bom, a gente sabe, pelo teorema de Pitágoras, por que eu frisei em falar verticalmente e horizontalmente? Porque uma coisa está vertical, outra está horizontal, então ela forma um ângulo reto. Se tivesse um pouco inclinado, não formaria um ângulo reto. Então a gente garante que tem um ângulo reto.
Pelo teorema de Pitágoras, né, a gente sabe o quê? Nesse triângulo retângulo, que a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Isto é, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 36, que é a hipotenusa ao quadrado. Daqui, a gente tira o quê? Que quando y é igual a 4, quanto que vai valer o x, né? E quando a escala vai começar a deslizar. Ela vai começar a descer. Quando o y tiver exatamente 4, o x vai valer quanto? Bom, a gente sabe que x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 36, substituindo o y aqui por 4. 4 ao quadrado, 36. 16. Joga para lá, menos 16, vai sobrar 20. Então, x ao quadrado é igual a 20. Logo, x é igual a raiz quadrada de 20. Positivo, porque x é um tamanho, né? Então não pode ser negativo, então a gente vai pegar só o valor positivo. Seria mais ou menos raiz de 20, só que a gente vai pegar o positivo porque x é tamanho. E raiz de 20 dá para fatorar? 20 é por 2 que dá 10, é por 2 que dá 5, é por 5 que dá 1. Então é 2 raiz de 5. Então x é igual a 2 raiz de 5. Certo? Guarda essa informação aí. E agora a gente vai diferenciar implicitamente em relação a t. Para quê? Para a gente encontrar o dy dt. Diferenciando implicitamente em relação a t, vai ficar x ao quadrado é 2x vezes dx dt. Eu estou em relação a t. Mais 2y dy dt. Igual a 0, né? Que a derivada de 36 é 0. E aqui vai ficar, vamos substituir os valores. 2 vezes x, ele quer saber quando o espaço é 2 raiz de 5, vamos botar aqui metros, né? E o y é 4 metros. Então, eu vou substituir os valores. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 5 vezes dx dt. dx dt é 0,6. 0,6 é 6 sobre 10, né? Vou botar 0,6 mesmo, porque eu tenho a palhinha aqui, a resposta aqui. Mais 2 vezes 4, que é o y, 4, dy dt é o que eu quero descobrir. dy dt igual a 0. Agora é só fazer as contas, né? Fazendo os cálculos aqui, eu tenho um pouco de resposta aqui. Deixa eu ver aqui. A resposta vai dar um valor negativo. Então, vamos sair aqui. dy dt, vocês podem fazer os cálculos aí, tá? Esse dy dt aqui no final vai dar menos 0,67 metros por segundo. Deu menos 0,67 metros por segundo. Significa o quê? Que a base, né, que essa distância aqui, essa altura, está diminuindo, né, a uma taxa de 0,67. Por isso que aparece esse menos aqui na frente. Para dizer que ela está diminuindo a essa taxa. Então, a resposta à pergunta era dy dt menos 0,67 metros por segundo. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Tá bom? Vou fazer o exemplo 3 e a gente fecha essa aula. Então, agora observe esse terceiro exemplo. É uma questãozinha também bem cobrada nos cursos de cálculo. Um tanque tem a forma de um cone circular reto. Vamos explicar algumas coisas. Um tanque tem a forma de um cone circular reto com 3 metros de altura e diâmetro da base igual a 2 metros. Então, o diâmetro da base que é 2 metros. O tanque se enche de água a uma razão de 0,05 metros por minuto. Aí ele quer, determine a velocidade com que o nível de água sobe quando a água está, ou seja, determine com que velocidade. Determine a velocidade com que o nível de água sobe quando a água está a 2 metros de profundidade. Então, primeiro vamos desenhar esse cone circular reto de 3 centímetros, altura de 3 metros e diâmetro da base de 2. Vamos lá.
Então, aqui ficou o nosso cone. Nós temos um cone circular reto, ele está aqui invertido, né? Um funilzinho. De altura de 3 metros, diâmetro de 2, então raio de 1. E ele disse ainda que o tanque se enche de água a uma razão de 0,5 metros por segundo. Determine a velocidade com que a água sobe o nível quando a água está a 2 metros de profundidade. Ou seja, eu quero exatamente quando ela está a 2 metros, e eu vou ter exatamente aqui também, no raio, né, do cone, eu vou ter um raio Rzinho. Aqui eu tenho um raio de 1 metro, certo? Aqui, o raio de 1 metro. Só que quando a altura é de 2 metros, eu não sei quanto que é o raio não, eu sei que é um raio R, certo? E por semelhança de triângulo, a gente vai tirar o seguinte. Esse triângulo aqui, ó, esses dois triângulos. Vamos lá. Bom, quando a gente consegue tirar um triângulo daqui desse cone circular reto, esse triângulo aqui, ele é retângulo aqui, eles são semelhantes, você observa que tem dois triângulos aqui, ó, este maior aqui e este outro menorzinho aqui, tá? Esses dois triângulos são semelhantes. E aí, a gente sabe que ele, no cone, ele tem uma altura de 3 metros, um raio de 1. E aqui, quando ele tiver uma altura H, eu falei que quando ele tiver exatamente 2, vai ter um raio R, certo? Mas não exatamente esse Rzinho aqui. Porque quando ele tiver uma altura H qualquer, aí sim ele vai ter um Rzinho qualquer, eu não sei qual é. Então eu botei genericamente. Aqui eu botei 2, mas aqui eu boto genericamente pra gente, depois a gente substitui por 2, né? E aí, por semelhança de triângulo, a gente tem o quê? Que essa base maior aqui desse triângulo maior está para a base menor desse triângulo menorzinho aqui. Ou seja, 1 está para R, assim como esta altura, que é 3, está para essa alturazinha aqui, que é a H. Ou seja, multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que 3Rs é igual a H. Logo, R é igual a H sobre 3. A gente pode deixar dessa forma aí. E aí, observe o seguinte. Por que eu estou fazendo isso logo? Porque ele fala que é uma taxa, né? É uma razão de 0,05 metros cúbicos por minuto. Isso daqui é o volume dele no tempo. Ou seja, a taxa de variação do volume, ou seja, dt, a taxa de variação do volume no tempo é igual a 0,05 metros cúbicos por minuto. Ele quer saber qual é a taxa qual é a velocidade com que o nível de água sobe, ou seja, ele quer saber a velocidade da altura, né? Que a água vai subindo. Ele vai mudando de altura. Qual é a taxa de variação, né? Ele quer saber qual é a taxa de variação dessa altura que nós chamamos de H em relação ao tempo. Mas quando? Quando exatamente a altura é igual a 2, ou seja, quando H é igual a 2. Certo? Quando H é igual a 2 metros, qual que vai ser essa velocidade, essa taxa de variação aí, né? Que é a velocidade. Sabendo que o volume, né? A taxa de variação do volume é de 0,5 metros cúbicos por minuto. Então aqui a gente vai ter que usar o quê? A gente vai ter que usar a fórmula do volume de um cone. Volume de um cone aqui em função do raio e em função da altura. É igual a área da base vezes a altura dividido por 3. Né? A área da base é um círculo, então é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura dividida por 3. Certo? Observe que o volume depende do raio e da altura, tá vendo?
E a gente não tem o DRDT, a gente tem o DH, nem o DHDT, a gente vai faltar duas variáveis. Mas a gente pode substituir o R por H sobre 3. Ou seja, o volume em função da altura é igual a π vezes R, H sobre 3 ao quadrado, vezes o H aqui, tudo isso dividido por 3. Esta aqui é a fórmula do volume em função da altura deste cone aqui. Certo? Vou apagar aqui para a gente continuar os cálculos. Então vamos continuar aqui, vamos escrever esse volume aqui, né, da altura em relação à altura ali, do que depende da altura. Então V, em função da altura, pode ser escrito como π vezes H ao quadrado sobre 9, ó. Aqui a gente vai distribuir essa potência aqui, então é H ao quadrado sobre 9 vezes o H dividido por 3. Dividido por 3, que é a mesma coisa que H ao quadrado vezes H ao cubo. Então, π H ao cubo dividido por quem? Por 9 vezes 3, que é 27, certo? Este é o volume em função do H. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente quer a derivada a taxa de variação da altura em relação ao tempo. A gente vai diferenciar ali implicitamente em relação ao tempo. Então vai ficar, diferenciando implicitamente em relação ao tempo, a gente tem o quê? Toda a equação, tá? Então vai ficar d de v dt, né? A derivada de v é quanto? É 1. Só que a gente tem que multiplicar pelo dvdt, certo? Porque a gente está em relação ao tempo. Eu só não coloquei um aqui. Igual. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a t. O π é uma constante, é um número. π sobre 27 é um número. Vezes a derivada de h ao cubo. 3h ao quadrado. Só que eu tenho que multiplicar por quem? Por dh dt. Porque é em relação a t que eu estou diferenciando. Daí, a gente pode fazer o quê? A gente pode simplificar aqui, ó. Esse 3 com esse 27 simplificado por 3, dá... Ih, gente, 9. 9 vezes 3, 27. Logo, dv dt é igual a π sobre 9, h ao quadrado, dh dt. Agora é só fazer as substituições e encontrar o dH/dt, né? A gente tem um dv/dt, que é 0,005, e quando a altura é igual a 2, o que acontece com a velocidade da água aqui? Logo substituindo, vai ficar 0,005 igual a π sobre 9 vezes 2 ao quadrado, porque o h vai 2, vezes o dH/dt, é o que a gente quer calcular. E aí eu já fiz a conta. Este valor, esse dH/dt, vai dar um valor de dá 0,45 sobre π metros por vazão, né? Metros cúbicos por minuto. Ou seja, a velocidade, né, com que a água sobe, quando o instante igual a 2, a taxa de variação, né, da altura em relação ao tempo, que é a velocidade, vai ser exatamente 0,45 sobre π metros cúbicos por minuto, certo? Eu sei que você pode dividir depois para dar um número, mas eu deixei desta forma aqui, ok? Esses foram 3 exemplos e depois a gente vai fazer mais, passo mais lista de exercícios para a gente resolver mais exemplos, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês novamente e até a próxima aula.